A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos aqui no monte, nesse dia 22 de junho de 2020 do Senhor Jesus. E Deus tocou no meu coração para falar sobre o jejum que agrada a Deus. Isaías 58, Isaías capítulo 58. O Senhor faz uma grande acusação ao povo de Israel, porque eles estavam fazendo jejum que não agradava a Deus. E o que eles estavam fazendo? Que o Jeová, no caso, né, não estava aceitando aquele jejum. Então diz a palavra de Deus: clama em alta voz, não poupe, ergue a tua voz como a trombeta, e mostra ao meu povo a transgressão dele, e à casa de Jacó os seus pecados. Então Deus dá a ordem a Isaías para abrir a boca e anunciar a transgressão de Israel. Contudo, eles me buscam diariamente e têm prazer em conhecer meus caminhos, como uma nação que fez justiça e não abandonou o estatuto do seu Deus. Eles me pedem os estatutos de justiça, eles sentem prazer em aproximar-se de Deus. Por consequente, nós temos jejuados, eles dizem, e tu não vê? Por consequente, temos nós nos afligido nossa alma, e tu não tomas conhecimento? Eis que no dia de vosso jejum, vós encontrais vossos próprios desejos e extorquis vossos trabalhadores. Então, o que o Senhor diz? Que chamou Israel para ser um povo amante da lei e obediente a seu Deus, mas eles se afastaram. E uma grave acusação é que eles estavam extorquindo os seus trabalhadores. Talvez muitos dos trabalhadores estavam recebendo um salário injusto dos seus senhores, dos seus patrões. E diz mais: eis que vós jejuais por rixa e discussão. Quer dizer, existem pessoas levantando jejum, mas no coração está com briga com a esposa, está com briga com o marido, está com discussão com a sua mãe, com o seu pai, com algum irmão na igreja, tem rixa, tem contenda. Eis que vós jejuais por rixa e discussão e para afligir com o punho da perversidade. Vós não jejuareis como fazeis neste dia para fazer a vossa voz ser ouvida no alto. Então quer dizer, ainda que eles clamassem, Deus não ia ouvir, porque o coração deles estava cheio de contenda, cheio de coisas contra seus irmãos. E este tal jejum que eu tenho escolhido, um dia para um homem afligir a sua alma, é isto para curvar sua cabeça como um junco e para estender vestimenta de pano de saco e cinza debaixo de si? Chamarás tu isto um jejum e um dia aceitável ao Senhor? Então, na tradição do povo de Deus, eles colocavam uma roupa de saco e jogavam pó, terra sobre a cabeça, faziam todas as coisas, mas o coração estava cheio de coisas má diante de Deus. Não é este o jejum que eu tenho escolhido? Soltar os grilhões da perversidade? Tem gente que é má. Uma certa vez Deus mandou falar para uma irmã da nossa igreja que ela era vingativa. O filho dela se levantou: minha mãe não é vingativa não. Eu falei: não foi eu que disse, foi o Senhor que mandou eu dizer, a tua mãe é vingativa. E o que aconteceu? Ele desviou, ela desviou e ela largou o marido. Por mais que o marido não quisesse se separar dela, ela largou o marido. Aí está a vingança, porque ela já não tolerava mais o esposo que estava fazendo coisa que ela não agradava, e ela não
perdoou ele, né? Pode ter dito pela boca que perdoou, mas não perdoou coisa nenhuma. Não é este o jejum que tem escolhido? Soltar os grilhões da perversidade, desfazer as pesadas cargas e permitir ao oprimido ir livre, e que vós quebreis todo jugo? Então Israel tinha muitos escravos e seus senhores estavam judiando dos escravos. Chegou o tempo de que pela lei era ordenado livrar, dar libertação ao escravo, e eles não faziam. Mantinham eles como escravo ainda. Chegou a hora, porque a lei dizia que tinha um tempo que tinha que largar os seus escravos, que tinha que dar libertação aos seus escravos. Não é este distribuir teu pão ao faminto, e que albergues o pobre que está errante em sua casa, quando tu vires o nu que cubras, e que tu não te esconda do teu irmão? Então tua luz irromperá como a alva, e tua cura brotará de repente, e a tua justiça irá diante de ti. A glória do Senhor será tua retaguarda. Então o Senhor estava reclamando com Israel, que o jejum de Israel estava errado, porque o coração do povo estava rebelde, e Deus não estava aceitando aquele jejum. Então, para que o Senhor aceite o nosso jejum, o nosso coração tem que estar puro. Nós não temos que ter rixa com ninguém, nós não temos que ter contenda com ninguém. Então, muitas das vezes o crente está jejuando, mas o jejum dele não está sendo aceito. O Senhor não está recebendo o jejum dele. Existem pessoas que clamam, que buscam a Deus, que estão jejuando, né? Achando que Deus está aceitando o jejum deles, mas eles não estão sendo aceitos diante de Deus, porque o coração deles não está puro. Eles estão enganando a si mesmos, e Deus não recebe este jejum. Então o que diz aqui a palavra de Deus? Não é este jejum que eu tenho escolhido? Soltar os grilhões da perversidade, desfazer as pesadas cargas e permitir ao oprimido ir livre, e que vós quebreis todo jugo? Não é este distribuir teu pão ao faminto, e que deres albergues ao pobre que está errante em sua casa? Quando tu vires o nu, que o cubras, e que tu não te escondas do teu irmão? Então Deus está falando que precisamos fazer caridade, porque caridade é o serviço do amor. Quantos dizem que tem amor, mas eles não têm amor? Falar que ama é fácil. Deus quer que nós demonstre o nosso amor. Ele diz para a esposa: eu te amo, mas está traindo a esposa. Não é verdade? Ele diz que ama o pecador, mas quando vê alguém estender a mão pedindo uma esmola, ele passa largo. Ele faz que nem aquele judeu que passou longe daquele homem que tinha sido assaltado. Lembra da parábola do bom samaritano? Louvado seja o nome do Senhor. Então, é este jejum que Deus aceita. Nós jejuamos, mas nós também temos que fazer caridade. Temos que acudir o pobre. Então, o que diz? Chegava a hora que o patrão tinha que dar uma boa casa para o seu empregado, ele não dava. Ele dava qualquer lugar lá para ele dormir. É por isso que aqui diz: e que albergues o pobre que está errante em sua casa. Quando tu vires o nu, que o cubras, e que tu não te esconda do teu irmão. Entende? O que é se esconder do irmão? O que a palavra de Deus está dizendo? Quando você vê o seu irmão necessitado, não é? Não vai levantar a tua mão: ô Senhor, abre uma porta de emprego para ele. Não, acode o seu irmão, ajuda o seu irmão.
Estende a mão para ele, vai lá na casa dele, dá uma visitada lá na casa dele e dá uma olhada lá se ele está necessitado. E quantos não acode o necessitado e quer que Deus ouça e receba o seu jejum, Deus não vai receber esse jejum. Isso é jejum de tolo, entende? Quando você vê seu irmão necessitado, você não acode ele. Então, se nós fizermos como está aqui na palavra de Deus, por isso que Deus deu ordem a Isaías: levanta a tua voz e diga para esse povo que eu não estou recebendo o jejum deles. Por que eu não estou recebendo? Porque eles têm maldade no coração, porque eles não acodem o necessitado. Mas se nós obedecemos a palavra de Deus, o que ele diz na sua palavra? Então tua luz irromperá como a alva e a tua cura brotará de repente. Aleluia. Existe muita gente doente no seu espírito. Eles não têm bondade, eles não têm amor, eles não têm perdão, sabe? Porque eles estão doentes no espírito deles, eles não conseguem perdoar, eles não conseguem acudir o necessitado, eles não conseguem entregar o dízimo na casa de Deus, eles não conseguem ajudar a obra de Deus, sabe? Por quê? Porque eles estão doentes. Mas quando nós acertamos o nosso coração, porque na verdade, por mais que o homem lute para agradar a Deus e obedecer a Deus, ele não vai conseguir. Ele primeiro precisa ser liberto por Jesus. Deus precisa dar a ele um coração que obedeça, um coração obediente. Só recebe coração obediente quem realmente se converte a Jesus. Existe muito crente na casa de Deus que ele é convencido, mas ele não é convertido. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Deus colocou no meu coração para fazer esse vídeo aí, ó, para que você veja aonde você está errando. E quantas das vezes o crente está lá jejuando para Deus dar uma vitória para ele, mas Deus não está recebendo o jejum dele, porque ele precisa fazer um concerto com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então tu chamarás e o Senhor responderá. Tu chamarás e ele dirá: aqui eu estou. Se tu removeres do meio de ti a opressão, o dedo ameaçador e o falar arrogante. Não é? Quantas das vezes nós somos arrogantes no tratamento com as pessoas, não é? E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos mansos, porque os mansos herdarão a terra. Aleluia! E se tu dilatares tua alma para o faminto, e satisfizeres a alma aflita, então tua luz crescerá dentro das trevas, e tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e satisfará tua alma na seca, e dará vigor a teus ossos, e tu serás como um jardim regado, e como um ribeiro de água, cujas águas não faltam. Medita aí, Isaías 58, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que o Senhor está me dando sobre o jejum. Aleluia! Não é qualquer jejum que o Senhor recebe, é um jejum com o coração puro. Se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Ah, mas foi ele que me ofendeu, né? Muita gente diz assim, né? Foi ele que me ofendeu, ele que tem que vir a mim, mas ele não tem força, ele está com a vida amarrada. Você que está livre, você vai lá e peça perdão a ele. Aí Deus vai fazer a obra. Quantos não têm força na casa de Deus? Por quê? Porque a sua vida está errada. Eles só vivem na preguiça. Eles só vivem desanimados, eles não oram, não sobe monte, não jejua, não busca Deus, não vai na vigília, não vai na consagração, não tem vida santa diante de Deus, não tem o altar que agrada a Deus. O nosso altar, o nosso espírito, o nosso coração.
que tem que estar puro diante de Deus. Mas que Deus possa te abençoar agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu decreto a libertação agora desta pessoa. Esta pessoa que não consegue fazer um jejum que agrada a Deus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Recebe a libertação na tua vida. E seja liberto. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus, que tu possa começar a fazer um jejum que agrada a Deus. O crente tem que jejuar. Estou me lembrando agora o que Deus me falou, que as igrejas do futuro, do fim dos tempos, que não jejuar, não conseguirão ser fiéis. Por quê? Porque Deus me disse que ele soltaria, e está lá no Apocalipse, os piores demônios com a missão de matar e destruir nesses últimos dias. E se a igreja não jejuar, a igreja não conseguirá ser fiel. Vai lá, vê lá a igreja que não jejua, o pastor que não leva o povo a jejuar. Muitos criticam, né? A Igreja Universal, a Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Muitos criticam a Igreja da Graça, mas esses irmãos lá, eles jejuam, sabia? Porque se não tiver jejum, não tem cura. Se não tiver jejum, não tem milagre. Se não tiver coração puro, não tem milagre, não tem libertação, não tem coisas maravilhosas da parte de Deus. Se Deus faz cura através de mim, se Deus traz libertação às pessoas através de mim, se Ele me usa no dom de cura, de revelação, de libertação, é por causa de quê? Porque eu mantenho a minha vida no altar. Você pensa que custa barato isso? Custa caro. Custa caro. E porque muitos param no caminho, sabe por causa de quê? O olho começa a crescer na riqueza, no luxo, começa a beber. Quantos pastores e bispos vivem a vida para beber? É só você olhar o beiço deles assim, ó. O beiço deles está tudo queimado. Quando você vê um homem com um beiço queimado aqui, ó, é porque ele é bebedor de vinho, e bebedor de aguardente, bebedor de cerveja. Por isso que eles estão com o beiço queimado, tá? E a maioria deles são homens. São homens a maioria deles. Aí o que acontece? Eles ficam fracos. Sabe que o Senhor falou e chamou a minha atenção? Esses bebedores de cerveja e de vinho na casa de Deus fica com o cérebro fraco. E por isso eles não conseguem ser fiel às suas esposas. Sabe? E por isso eles logo se divorciam. Deus é contra o divórcio. Deus é contra o repúdio. Aleluia! Deixaram de ser fiel. E agora, se eles jejuam, Deus não recebe o jejum deles. Tome cuidado, igreja. Vamos andar na presença de Deus, andar na luz de Deus, para que possamos herdar os céus pelas portas. Que Deus te abençoe.